Olá pessoal, graça e paz. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o livro de Salmos. O livro de Salmos talvez seja o livro da Bíblia que seja o mais popular. Com certeza você conhece algum texto do livro de Salmos, com certeza você conhece algum verso, com certeza você já decorou algum verso, com certeza todas as pessoas que estão me ouvindo, me vendo neste vídeo, tem algum salmo na sua cabeça e pode declará-lo de cor. Agora, a pergunta é o seguinte: será que nós conhecemos os salmos de verdade? Será que nós conhecemos a história dos salmos de verdade? Será que nós conhecemos a profundidade dos salmos de verdade? É isso que nós queremos falar um pouquinho por aqui. Porque nós temos pouco material falando disso. Pouco material teológico falando sobre os salmos. Então, nós vamos te ajudar aqui. Como é que eu vou te ajudar? O que eu vou falar aqui vai servir para que você consiga estudar melhor os salmos. O que eu vou te falar aqui é para que você se organize e isso vai possibilitar uma melhor didática para você estudar, conhecer e entender o livro de Salmos. Beleza? Então nós vamos lá. O livro de Salmos é uma coletânea de cânticos presente na Bíblia hebraica e no Antigo Testamento da Bíblia cristã. É importante a gente falar logo aqui que o livro de Salmos é um livro de cânticos. Os salmos é chamado também de saltério. O que é o saltério? O saltério é como se fosse um inário judaico. Hoje, nós temos algumas igrejas que têm os seus inários, né? Como, por exemplo, a Assembleia de Deus tem a harpa cristã. A Igreja Batista tem um cantor cristão. O livro de Salmos é como se fosse um material deste. O livro de Salmos é como se fosse um inário judaico para cânticos a Deus. Legal? Então é necessário a gente entender isso. Por quê? Porque o livro de Salmos ele foi feito a priori para servir com cânticos, para servir como cânticos. Então, a priori, o livro de Salmos seria para ser aplicado como cânticos. É óbvio que nós vemos várias pessoas pregar no livro de Salmos, dar estudos no livro de Salmos, enfim, fazer dinâmicas no livro de Salmos, tá? Mas é necessário que a gente entenda que, a priori, ele foi feito como um livro de cânticos. Tanto que esse termo Salmos, ele quer dizer tanger. Ele foi feito para tanger, para instrumentos. Legal? Então a gente precisa entender isso. Mas, obviamente, que hoje nós aplicamos o livro de Salmos na nossa pregação. Então, a gente precisa entender o que significa. Nós precisamos dar a devida interpretação nos Salmos, nós devemos dar a devida interpretação mesmo, essa é a palavra. A devida interpretação nos Salmos que nós lemos e, com certeza, e com isso, darmos também a devida aplicação do livro de Salmos. Beleza? Então vamos lá. É o livro que significa cânticos, né? Ele vem lá da Septuaginta. Legal? É importante a gente entender isso, tá? Autoria do livro de Salmos. Ah, sim, outra coisa importante a gente falar aqui, tá? O livro de Salmos, talvez não, é o livro da Bíblia que ele tem um período de escrita mais longo de todos os livros da Bíblia. Então, o período de escrita do livro de Salmos é o período de escrita mais longo de toda a Bíblia. Também é o livro que levou mais tempo para ser compilado. E, obviamente, ele também é o maior livro da Bíblia. É o que tem mais versos, é o que tem mais escritos. Isso aí todo mundo sabe.
Legal? Então vamos lá. Esse livro de Salmos, diferentemente dos outros livros da Bíblia, a maioria não, todos os outros livros da Bíblia foram escritos por um autor. O livro de Salmos tem vários autores, dentre eles o rei Davi, dentre eles Salomão, dentre eles Moisés, dentre eles os filhos de Coré, dentre eles Asaf e dentre eles Etã. E dentre eles ainda alguns anônimos, ou seja, que nós não sabemos o nome, que nós não conhecemos, tá? Então, o livro de Salmos tem vários autores, isso a gente precisa entender. E isso é muito importante, porque de acordo com o salmo que você está lendo, você vai conseguir mais ou menos entender a situação que aquele homem viveu, que aquela pessoa viveu, e o porquê ele escreveu aquilo ali. Legal? Então, a grande maioria dos salmos foram escritos por Davi. A grande maioria foram escritos por Davi. Moisés escreveu o Salmo 90. Salomão escreveu o Salmo 72. Os filhos de Corá, os Salmos 42 a 49, Salmo 84, Salmo 85, Salmo 87, Salmo 88. Os filhos de Asaf, Salmo 50, Salmos 73 a 83, Etã, Salmo 89. E alguns outros, como eu já falei, são salmos anônimos. Legal? Então é muito importante entender isso. Davi foi o que mais escreveu salmos, mas não foi o único, tá? Porque a gente ouve muita gente pregar e ensinar e às vezes colocar salmos na boca de Davi que não saíram de Davi, que não foram Davi que escreveu. Então, nós colocamos salmos como se fosse de Davi e não o são. Quer ver um exemplo? Eu, por muito tempo, eu achava, porque eu li em algumas Bíblias, que chamava assim, Salmo de Davi, o Salmo 126. Algumas versões colocam lá no título, Salmo de Davi, o Salmo 126. No entanto, estudando um pouquinho mais esse assunto, eu descobri que o Salmo 126 não é o Salmo de Davi. E nem poderia ser, porque o Salmo 126 é um salmo que foi escrito quando o povo de Israel voltou do cativeiro. Esse salmo foi escrito quando eles voltaram do cativeiro. Então, muito provavelmente, esse salmo foi escrito por Esdras ou por Neemias. É interessante estudar isso porque há um vocábulo no hebraico que ele não é muito bem definido e ele dá muitas das vezes a entender salmo de Davi, ou salmo por Davi, ou salmo a Davi, ou salmo a respeito de Davi, ou salmo referente ao que falou Davi. Então, são várias possibilidades, tá? Esse vocábulo, ele abre várias possibilidades. Então, aqui, especificamente no Salmo 126, é muito fácil da gente detectar e entender que não foi de Davi. Por quê? Porque foi um salmo escrito para aqueles que estavam retornando do cativeiro. Legal? É um salmo pós-exílico. Se é um salmo pós-exílico, não pode ter sido escrito por Davi, porque Davi viveu num período muito anterior ao período exílico. Ok? Quando nós estudamos o livro de Salmos, para efeito didático, e ele é assim na Bíblia hebraica, se a gente entender esse sistema da Bíblia hebraica, vai facilitar bastante para a gente, tá? O livro de Salmos é dividido em 5
livros. 5 livros. Livro 1 vai do Salmo 1 ao Salmo 41. Livro 2, Salmo 42 ao Salmo 72. Livro 3, Salmos 73 ao Salmo 89. Livro 4, Salmos 90 ao Salmo 106. E o livro 5 vai dos Salmos 107 aos Salmos 150. É interessante que cada um destes livros fecha com uma doxologia. O que é uma doxologia? Doxologia vem da palavra doxa, no grego, que quer dizer glória. O que quer dizer uma doxologia? Uma doxologia é uma finalização de um assunto, de um texto, com uma glorificação a Deus. Todos esses livros que eu te falei, dos Salmos, por exemplo, o livro 1, Salmo 1 ao Salmo 41, você vai notar que o Salmo 41 termina com uma doxologia, uma palavra de adoração, uma palavra de louvor específico e de honra a Deus. No livro 2, o Salmo 72, que fecha o livro 2, também termina com uma doxologia, uma palavra de glorificação, um texto de glorificação a Deus. O livro 3, que termina no Salmo 89, também termina com uma doxologia, que é uma palavra de adoração a Deus. O livro 4, que termina no Salmo 106, também termina com uma doxologia. E o mais tradicional deles, e o mais conhecido, o Salmo 150, o livro 5, né, que termina com o Salmo 150, termina também com uma doxologia. Vamos ler rapidamente o Salmo 150? Olha só o que diz o Salmo 150. Louvai a Deus em seu templo, louvai-o no seu poderoso firmamento, louvai-o por suas façanhas, louvai-o por sua grandeza imensa, louvai-o com toque de trombeta, louvai-o com cítara e harpa, louvai-o com dança e tambor, louvai-o com cordas e flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor, louve a Yahvé. Aleluia. Então, esse aqui é o mais tradicional, é a doxologia mais tradicional, mais conhecida do livro de Salmos. No entanto, todos os livros são fechados com uma doxologia de louvor a Deus. Beleza? É muito importante a gente entender isso. É importante também a gente conhecer a linguagem do livro de Salmos. A linguagem do livro de Salmos, obviamente, é uma linguagem poética. Por quê? Como eu falei lá no início, o livro de Salmos, ele foi feito para música. Ele foi feito para tanger. É tanto que alguns salmos na Bíblia, você lê um preâmbulo, está escrito assim, ao mestre de canto. Está escrito assim, para instrumentos de cordas. Está escrito assim, para instrumentos de percussão. Então, alguns salmos vem essa especificação logo ali no seu preâmbulo, né? Logo ali no seu início. Mas, enfim, Salmos é uma linguagem poética. No entanto, a gente precisa entender que a linguagem poética judaica não é igual à linguagem poética ocidental. O que caracteriza a linguagem poética judaica? A maior característica da linguagem poética judaica é o que nós chamamos de paralelismo. Essa palavra grande aí. Paralelismo, de paralelo. O que ele quer dizer com esse paralelismo? Como é que é uma linguagem de paralelismo? É uma linguagem onde a ideia da primeira linha é repetida de forma similar na segunda linha. Ou seja, a segunda linha
vem reforçar a ideia da primeira, falando praticamente a mesma coisa, reforçando a ideia, ou até mesmo de modo antitético, ou seja, a segunda linha vem falando do mesmo assunto da primeira, só que ao contrário. Ela vem falando do mesmo assunto, mas contrariando. Isso para quê? Para reforçar o entendimento. Então, isso é uma linguagem de paralelismo. Então, o livro de Salmos é composto basicamente de uma linguagem de paralelismo. Isso é muito importante a gente entender, tá bom? Muito importante a gente entender. A mensagem do livro de Salmos. A mensagem do livro de Salmos é uma mensagem abrangente. É tão abrangente, nos Salmos você encontra mensagens escatológicas. Nos Salmos você encontra mensagens de salvação, da palavra de salvação. Você encontra isso nos Salmos. Ou seja, a linguagem soteriológica você também encontra em Salmos. Se você quiser uma mensagem de edificação, uma mensagem de consolação, uma mensagem de exortação, você também encontra em Salmos. Então, é um livro muito abrangente, tá? Você encontra vários tipos de mensagem no livro de Salmos. Legal? O livro de Salmo mostra quadros que vão desde a reflexão acerca dos atos de Deus na criação, Éden, Gênesis, e o seu governo na história, até eventos específicos da vida e da nação de Israel. Legal? Numa vista geral, os salmos falam sobre como Deus deve ser adorado e louvado sobre tudo e sobre todos, sobre como Deus cuida providencialmente dos justos, dando-lhes proteção e livramento, e se atentando às suas necessidades, e também sobre como Deus abençoa todas as coisas, como Deus abençoa aquele que é fiel e obediente à sua vontade, mas julga o desobediente. O livro de Salmos também expressa como verdadeira adoração a Deus e esta deve caracterizar as experiências de vida de um povo fiel. Legal? Então, o livro de Salmos, basicamente, ele trata de como deve ser a experiência de vida e de adoração daquele que é de Deus, daquele que pertence a Deus, daquele que é chamado povo de Deus. E agora nós vamos falar sobre os vários tipos de salmos. Dentro destes livros que nós falamos, existe o que nós chamamos de alguns tipos de salmos, né? Nós chamamos de alguns tipos de salmos. E que tipos de salmos são esses? Nós vamos ver por aqui, tá? Nós vamos ver por aqui que nós temos os salmos que nós chamamos de salmos de adoração. Categorias de salmos, né? Salmos de adoração, salmos de lamento, salmos de ações de graças, salmos de romagem, salmos reais, salmos sapienciais, salmos imprecatórios e o mais importante deles, a meu ver, tá? A meu ver, o mais importante deles são chamados de salmos messiânicos. Todas essas são categorias de salmos. Então, retomando, categorias de salmos. A meu entender, o mais importante dele, salmos messiânicos. Depois, vamos lá, não mais ou menos, depois outra categoria, salmos de adoração, salmos de lamento, salmos de ações de graças, salmos de romagem, salmos reais, salmos sapienciais e salmos
imprecatórios. É óbvio que alguns teólogos divergem nessas categorias de salmos. Alguns teólogos, eles classificam mais categorias. Eles colocam mais categorias de salmos. E outros condensam apenas nestas que eu acabei de falar. Então nós vamos ficar por aqui, porque senão fica muito grande e acaba dando confusão. Então, didaticamente, é melhor a gente ficar apenas nessas categorias que eu falei por aqui. Mas você vai encontrar teólogos que especificam ainda mais outras categorias, ou que pegam algumas categorias dessa aqui e dividem em 2, 3. Legal? Então a gente precisa entender isso. Eu vou falar um pouco hoje aqui sobre a categoria mais importante, a meu ver, que é a categoria dos salmos messiânicos, tá bom? Salmos messiânicos, a meu ver, é a categoria mais importante de todos os salmos. Sem dúvida, a categoria messiânica é a categoria mais importante do livro de Salmos. A prova disso é que o livro de Salmos é o livro do Antigo Testamento mais citado. O livro de Salmos é o livro mais citado. É o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. E nós vemos no Novo Testamento alguns textos de Salmos citados literalmente por seus autores. Alguns autores fazem alusão ao livro de Salmos. Outros parece que abre aspas, coloca ali os Salmos e depois fecha aspas. Tal a importância do livro de Salmos. Então, repetindo, o livro de Salmos é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. O livro de Salmos é o livro do Antigo Testamento a que mais existe referências no Novo Testamento. Beleza? Os salmos messiânicos são aqueles que apontam diretamente para Cristo. Aliás, meu amado, que está me ouvindo aqui, toda vez que você estiver lendo um livro do Antigo Testamento, é necessário que você entenda que este livro do Antigo Testamento, ele aponta para Jesus. Todos os livros do Antigo Testamento, de alguma maneira, apontam para Cristo. Então nós precisamos identificar isso. Por exemplo, quando você lê o livro de Gênesis, quem é Jesus no livro de Gênesis? No livro de Gênesis, Jesus é aquele que esmagaria a cabeça da serpente. No livro de Gênesis, Jesus é aquele que Deus enviou para que o pecado do homem fosse vencido, para que o diabo fosse vencido e o pecado fosse vencido. No livro de Gênesis, Deus já revela Jesus como uma provisão de quê? Uma provisão de perdão e de salvação e de vitória sobre o pecado. Legal? Isso é importante. Então, no livro de Êxodo também, Jesus está representado, Levítico, Deuteronômio, todos os livros do Antigo Testamento, de alguma maneira, Jesus está representado ali. Todos os livros do Antigo Testamento, de alguma maneira, fazem menção ou apontam diretamente para Cristo. Legal? Isso é importante entender. Tá? E nos Salmos, como o maior livro da Bíblia, não seria diferente. Tá? Então, Salmos messiânicos são aqueles salmos que apontam diretamente para Jesus. Nós podemos apontar aqui o Salmo 2, o Salmo 16, o Salmo 22, o Salmo 40, o Salmo 41 e o Salmo 110. Eu vou ler aqui com vocês apenas o Salmo 22. Vou ler o Salmo 22 porque é um salmo que infelizmente as pessoas fazem algumas confusões por aí e a gente precisa entender que o Salmo 22
é um salmo extremamente messiânico. Olha só, Salmo 22, versículo 1 e 2. Meu Deus, por que me abandonaste? Descuidado de me salvar, apesar das palavras do meu agir. Meu Deus, eu grito de dia e de noite, não me respondes de noite? Eu nunca tenho descanso. Esse texto aqui, quando Jesus estava morrendo, Jesus estava sendo crucificado e ele estava ali nos seus últimos momentos e ele citou este salmo aqui. E é bom para a gente explicar esse texto lá do Novo Testamento. Porque aqui, Jesus, não havia possibilidade de Deus desamparar Cristo. Cristo tinha vindo e cumprido todo o seu papel e feito tudo aquilo que o Pai o enviou para fazer. E ali ele estava prestes a morrer, estava prestes a chegar no ápice do seu momento aqui. E ele citou este salmo. Num primeiro momento, dá a entender que que o Pai havia abandonado Jesus. Mas não foi isso. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: Jesus estava citando este salmo e para dizer o seguinte: tudo aquilo que eu fui enviado para fazer, eu fiz. Tudo aquilo que estava escrito a meu respeito se cumpriu. Quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ele não estava blasfemando contra Deus. Ele estava citando um texto que dizia a seu respeito. Ele estava querendo que aquelas pessoas que estavam ali ouvindo entendessem que se cumpriu aquilo que estava escrito, que se cumpriu aquilo que foi dito a seu respeito, que se cumpriu os planos de Deus através dele. Era isso que ele estava querendo dizer. Não havia possibilidade de Deus desampará-lo, do Pai desampará-lo. Não havia a possibilidade de Deus o abandonar. E Jesus sabia disso. Então, aqui, esse texto aqui é um texto muito, muito emblemático, porque se você lê-lo e não souber um pouquinho dos Salmos, se você é novo convertido, e há uma possibilidade de você se confundir e achar que Deus tinha abandonado Jesus. Não. Jesus estava sofrendo, ele, como carne, estava morrendo, sentindo dor, mas ele sabia que Deus jamais o abandonaria. Ele simplesmente estava dizendo, se cumpriu. Aquele texto lá acabou de se cumprir. O que foi dito a meu respeito acabou de se cumprir. Ele estava simplesmente exclamando a palavra que acabou de se cumprir. Interessante, né? Existem muitos textos. Quando você lê o livro de Isaías, por exemplo, né, nós falamos de livros que são extremamente messiânicos. O livro de Isaías é um livro extremamente messiânico. O livro de Isaías fala a respeito de Jesus de forma clara. Algo que aconteceria 400 anos depois, o livro de Isaías, ele coloca assim de uma maneira muito clara, assim como alguns salmos. Legal? Então, eu espero que isso tenha sido útil para você. Que Deus não falha. Aquilo que Ele falou que faria, Ele faz. Aquilo que Ele determina na sua palavra, se cumpre. E a palavra de Deus é poderosa para nos convencer, é poderosa para fazer uma obra grande na nossa vida, é poderosa para mudar totalmente o curso da nossa vida e nos fazer viver plenamente a vontade de Deus. Amém? Que você receba essa palavra, que tudo isso que foi falado aqui sobre os Salmos sirva de edificação para você, sirva de bênção para a tua vida, sirva de ensinamento, crie raízes dentro de você, crie fé dentro de você, crie comunhão com Deus dentro de você e te leve para um nível de vida
em comunhão com Deus muito maior e muito mais aprofundada. Nos próximos vídeos, nós vamos estar falando sobre os outros tipos de salmos, que são tremendamente abençoados, vão ser um pouquinho menores do que esse vídeo aqui, em termos de tempo, mas não menos importante. Valeu? Deus abençoe você, que essa palavra sirva de bênção para a tua vida, graça e paz.